É muito mais fácil eu estudar sobre luto do que eu ter que viver a dor de um luto. É muito mais fácil eu estudar sobre desenvolvimento pessoal do que eu viver o meu desenvolvimento pessoal numa análise, num processo terapêutico, mexendo, fuçando, cavocando em dores, em sofrimentos, em coisas vividas. A gente só aprende sobre sentimento, sobre emoção, vivendo essas emoções no dia a dia, na prática. Então eu acho que esses cursos de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional é uma completa balela, porque eles não trazem inteligência emocional, eles não trazem desenvolvimento pessoal, eles trazem sim uma racionalização sobre o ser humano. É um discurso, é uma proposta que tenta enquadrar o ser humano num saber técnico e teórico como se ele fosse uma máquina. Hoje eu vou gravar o terceiro vídeo sobre as perguntas que me foram feitas lá no Instagram. E as 3 perguntas que ficaram por responder são as seguintes, que eu coloquei elas no mesmo grupo, que eu acho que elas têm tema em comum. A primeira pergunta que a pessoa me fez lá então é que ela tinha aversão ao tédio e estou sempre em funcionamento. Será que estou com TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Segunda questão, sempre antes da terapia bate uma vontade de não ir, já esqueci e faltei diversas vezes. Resistência, será? Será que estou resistindo? A pessoa pergunta. Terceira questão, o que acha desses cursos de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional? Coloquei as 3 questões para responder junto, que eu acho que elas têm temas em comum e que a gente vai poder fazer uma ligação entre essas 3 questões. A primeira questão, independente do diagnóstico, quem me conhece sabe que eu não sou muito favorável a esses diagnósticos, que eu acho muito mais importante a gente poder entender o que leva uma pessoa a precisar estar em hiperatividade, estar num hiperfuncionamento, não parar, se movimentar o tempo todo, ter sempre algo para fazer, estar sempre se mantendo ocupada. Eu acho que é bom que a gente possa entender o que leva alguém a se posicionar dessa forma no dia a dia, na vida. A gente sabe, os estudos da psicanálise nos mostram que por trás existe sempre uma tendência defensiva. O que está por trás dessa dificuldade de diminuir o ritmo? Por que essa necessidade de se manter constantemente em hiperatividade? Normalmente, pessoal, quando as pessoas mencionam não conseguir pararem, não conseguir estabelecerem um ritmo mais lento de vida, não conseguirem ficar no tédio, como a pessoa se mantém aqui, não conseguirem parar para refletir, é porque nesse momento elas são assoladas por pensamentos que não são legais, por questionamentos sobre a própria vida que não é legal, elas acabam se deparando com uma tristeza, elas acabam se deparando com algumas coisas que não foram digeridas ao longo de sua história. Então o tédio normalmente ele é vivenciado com extremo sofrimento, com extrema angústia, porque ele faz com que a pessoa tenha que se deparar e entrar em contato com coisas que não são agradáveis para ela. Então, normalmente, esse modo de funcionar hiperativo, esse modo de funcionar que é um pouco do modo contemporâneo de funcionamento, tem a ver com essa coisa de não parar para pensar na própria vida, nas próprias questões, naquilo que se quer, naquilo que não se quer, questionar a própria existência. Isso é muito sofrido. Então a gente vai tender a pensar, e aí a gente tem que analisar cada caso, claro, que se trata de pessoas que têm uma capacidade egóica, que têm um ego
muito frágil, que tem um ego que é muito intolerante às frustrações, aos sofrimentos da vida. São pessoas que precisam o tempo todo estar escapando dessa condição. Então eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com esses diagnósticos precoces, por exemplo, de medicar alguém ou de supor que essa pessoa esteja passando por TDAH ou algum outro tipo de transtorno, porque isso muitas vezes pode ter a ver com outras questões. Muitas vezes pode ter a ver com questões muito mais profundas que a pessoa não consegue entrar em contato e que a pessoa acabe precisando manter um distanciamento das raízes dessas questões mais profundas. Existem alguns trabalhos, existem alguns textos, eu estou me lembrando agora aqui, por exemplo, um texto do Sándor Ferenczi, que é um psicanalista húngaro, e que ele vai nomear, por exemplo, das neuroses de domingo. O que acontece? Pessoas que nos finais de semana, que nos períodos de férias, acabam caindo doentes, por exemplo. Quando a correria do dia a dia, quando a rotina do dia a dia acaba dando um tempo, quando elas precisam estar em contato consigo mesmas, elas acabam caindo doentes. Por quê? Porque elas se deparam com o fato de ter que lidar com elas mesmas, com a própria pessoa, com a própria subjetividade, com as próprias questões. E aí, nesses momentos, por não ter essa estrutura de poder pensar na própria vida, de lidar com as próprias coisas, elas acabam sofrendo muito, né? Quando bate esse tédio, né? Quando bate essa coisa de ter que lidar consigo mesma. Então essa é uma questão bem importante que eu acho que a gente precisa pensar. Então eu não sei, eu tomaria cuidado em pensar em TDAH, eu pensaria mais numa posição defensiva, né? Com uma necessidade de se proteger de angústias que podem vir a assolar a pessoa quando ela está em tédio, em silêncio, sem atividades. Então ela precisa se manter um tempo todo ocupada, fazendo alguma coisa, indo em busca de alguma coisa, para não ter que entrar em contato com questões muito profundas e muito dolorosas. Segunda questão, sempre antes da terapia bate uma vontade de não ir, já esqueci, faltei diversas vezes, resistência. Então eu trouxe mais uma questão aqui que tem a ver com esse aspecto defensivo. Eu acho que pode ser, eu acho que pode fazer sentido esquecer da terapia, porque o que é a terapia? A terapia é um momento da semana onde você vai entrar em contato com coisas que não são muito agradáveis de entrar em contato. Aquelas coisas mais difíceis que foram ficando para trás, que as pessoas foram se defendendo ao longo da vida. É no momento da terapia que se vai pensar nessas coisas. E o que acontece? Existe no ser humano um processo muito natural e muito defensivo, que é assim, tudo aquilo que não é legal, tudo aquilo que não é agradável, tudo aquilo que não é prazeroso, tudo aquilo que não é gostoso de se sentir, a pessoa tende a ignorar. Esse é um processo defensivo que a gente estabelece no nosso dia a dia sem sequer nos dar conta, né? O ser humano tende a colocar uma espécie de esquecimento naquelas questões que não são agradáveis de se entrar em contato, né? Como forma de transpor, como forma de se sobrepor àqueles acontecimentos. O problema é que isso fica guardadinho no lugar da nossa mente. A gente não esquece, a gente reprime, a gente recalca essas vivências e elas tendem a voltar sempre, tendem a ficar nos incomodando sem que a gente sequer se dê conta que a fonte das nossas dores, dos nossos problemas atuais tem a ver com essas questões que foram reprimidas e recalcadas. Então, eu acho que sim, é muito comum quando a gente começa a mexer em algumas coisas no processo terapêutico, haver esquecimento das sessões, haver faltas, a bater aquela vontade de não vir. Por quê? Porque há uma luta inconsciente se estabelecendo, no sentido de que uma parte minha quer melhorar, quer entrar em contato com essas questões, quer poder superar essas questões, mas outra parte minha deseja manter essas questões esquecidas. Então sim, acho que tem a ver sim, pode ser sim.
Terceira questão, o que eu acho desses cursos de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Da mesma forma, pessoal, muitas das tentativas de se trabalhar aspectos emocionais no nível racional têm a ver com um processo defensivo de não entrar em contato com as próprias dores, com os próprios sentimentos, com os próprios sofrimentos. É muito mais fácil eu estudar sobre luto do que eu ter que viver a dor de um luto. É muito mais fácil eu estudar sobre desenvolvimento pessoal do que eu viver o meu desenvolvimento pessoal numa análise, num processo terapêutico, mexendo, fuçando, cavocando em dores, em sofrimentos, em coisas vividas. A gente só aprende sobre sentimento, sobre emoção, vivendo essas emoções no dia a dia, na prática. Vivemos cada vez mais num mundo intolerante a qualquer dor, sofrimento e dificuldade. Como um paciente me dizia, por que eu vou sofrer se sofrer é ruim? Qual o sentido de eu ficar sofrendo? Pois é, máquinas, robôs não sentem, né? Somos seres humanos. O que distingue nós das máquinas é justamente o fato de sofrermos, de sentirmos. Se temos a necessidade de excluir o sentimento e o sofrimento da própria vida, nos tornaremos o quê? O que a gente vai virar se a gente querer excluir os sentimentos e os sofrimentos da vida? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai amar? Como é que a gente vai se doar para o outro se a gente tirar o sentimento e o sofrimento da nossa vida? A gente vai excluir então qualquer possibilidade de relacional com outra pessoa porque a gente não quer sofrer, não quer sentir, não quer viver. Vamos viver cada vez mais isolados em nossas cavernas, em nossas casas, sem se relacionar com ninguém? Esse é o meio, esse é o fim para a classe humana, para o ser humano? Então eu acho que esses cursos de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional é uma completa balela, porque eles não trazem inteligência emocional, eles não trazem desenvolvimento pessoal, eles trazem sim uma racionalização sobre o ser humano. É um discurso, é uma proposta que tenta enquadrar o ser humano num saber técnico e teórico como se ele fosse uma máquina. Como se estudar sobre o ser humano fosse se estudar sobre qualquer outra matéria, qualquer outra disciplina. Como se quisesse objetificar o ser humano, como se quisesse se colocar o ser humano numa esfera concreta, quando se está falando de algo abstrato, de algo que tem a ver com as vivências particulares de cada um. Então eu acho sim um processo extremamente defensivo, uma tendência, e aí a tendência cada vez mais das pessoas buscarem esse tipo de proposta. Por quê? Porque ela passa uma ideia de que eu consigo sim resolver problemas meus que não dizem respeito às emoções, aos sentimentos, aos sofrimentos, às vivências das emoções. Então eu posso sim superar a perda ou a falta do meu pai ou da minha mãe, sem necessariamente ter que entrar em contato com os sofrimentos derivados dessa falta, mas sim tentando entender racionalmente, tentando concretizar, tentando colocar na esfera mental e racional aquilo que não pode ser vivido emocionalmente. Então acho sim que é preciso que a gente reveja esse tipo de questão, cada vez mais, na época que a gente vive, no mundo que a gente vive, tente se propagar um discurso objetificável do ser humano. A gente tende a querer excluir questões básicas da vivência humana e aí a gente está cada vez mais num mundo que está propagando esse tipo de postura. Quero aproveitar esse momento também, quero dizer que eu estou abrindo vaga para supervisão comigo, interessados em participar desse grupo de supervisão, principalmente o pessoal que está começando a atender em consultório agora, que está interessado, que gosta do viés mais psicanalítico, que trabalha com essa questão do inconsciente. Então, eu estou abrindo vagas para uma nova turma
As vagas são limitadíssimas, então quem tiver interesse, entra em contato comigo, pode ser lá no direct do Instagram, pode ser mandando mensagem aqui. As vagas são limitadas e em breve a gente está fechando mais uma turma, tá bom? Obrigado, pessoal. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, comentem. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.